Neste vídeo, vamos explorar um tema complexo que pode mudar a maneira como você vê o mundo. Embora tenhamos tentado simplificar o máximo o assunto, ainda assim é complexo para a maioria das pessoas. Sabemos que você pode estar se perguntando: por que eu deveria assistir a um vídeo sobre algo tão difícil de entender? A resposta é simples, porque é importante desafiarmos nossos cérebros. Quando nos expomos a novos conceitos e ideias, estamos expandindo nosso conhecimento e compreensão do mundo ao nosso redor. Então prepare-se para uma jornada desafiadora, mas recompensadora. Vamos explorar o mundo da física moderna e descobrir o segredo da partícula de Deus. O problema da ciência moderna é que ela se tornou excessivamente complexa para ser apresentada por meio de analogias simples. Antigamente, o Santos Dumont podia apontar para um pássaro e afirmar que o dispositivo que ele estava criando também permitiria voar. No entanto, hoje em dia, quando um físico tenta explicar o princípio de funcionamento do bóson de Higgs de maneira compreensível para o público leigo, muitas vezes se depara com dificuldades. Isso acontece porque alguns conceitos são tão avançados que não podem ser explicados de maneira direta. Mesmo assim, vamos tentar nos aventurar no mundo da física moderna e falar sobre uma partícula que tem intrigado os cientistas por meio século: o bóson de Higgs, muitas vezes chamado de partícula de Deus. Vamos descobrir de onde vem esse nome peculiar e como ele está relacionado com a famosa equação do Big Bang de Einstein e o grande colisor de hadrons. Prepare-se, pois tentaremos unir em linguagem simples todos esses conceitos aparentemente distintos da física moderna. Vamos começar nossa jornada relembrando o momento culminante da ciência, a explosão da bomba atômica. Isso não apenas representou um avanço na ciência militar, mas também na ciência civil. Quando observamos uma reação de decaimento nuclear, ela é diferente do que ocorre em usinas nucleares pacíficas. A diferença principal está no grau de controle sobre o processo. 2 núcleos de átomos grandes se decompõem em 2 menores, resultando em fragmentos cuja massa total é menor que a do núcleo original. A diferença de massa é convertida em energia. Em uma explosão nuclear, essa conversão ocorre sem restrições, com o objetivo de liberar o máximo de energia possível. Esse processo é, em princípio, semelhante ao que ocorre durante a combustão de um fósforo, mas com uma eficiência surpreendente. Durante uma explosão nuclear, apenas 1,38% do combustível de urânio fissionado é convertido em energia, o que parece pouco, mas resulta em uma explosão extremamente poderosa. No entanto, é importante notar que é incrivelmente difícil extrair uma eficiência significativa de bombas atômicas, tornando-as pouco práticas em muitos aspectos. A chave aqui é entender que o processo de conversão de massa em energia é possível, mas a eficiência varia amplamente dependendo da aplicação. Esse processo de conversão de massa em energia é central para a compreensão da física moderna. Albert Einstein expressou essa relação na famosa equação E igual a mc elevado a 2, que descreve a equivalência entre massa e energia. Para ilustrar isso, considere uma simples bateria. A massa contida em uma bateria pode ser convertida em uma quantidade surpreendente de energia, na verdade, o suficiente para alimentar 250 bilhões de baterias semelhantes. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas, na verdade, segue o mesmo princípio subjacente à eficiência da energia atômica. No entanto, não é sempre viável ou seguro converter toda a massa de um objeto em energia. É aí que entram os reatores termonucleares, que conseguem extrair energia suficiente para sustentar nossas vidas aqui na Terra, mas com controle e moderação, sem recorrer à conversão total de massa em energia. Portanto, compreender essa relação entre massa e energia é crucial para a física moderna. Mas saber quando e como aplicá-la de forma segura é igualmente importante. Esperamos que até agora tudo tenha ficado claro e simples. Agora, vamos realizar um pequeno exercício mental. E se, usando as regras da matemática mais básica, tentássemos reorganizar a equação de Einstein, não para calcular energia, mas para calcular massa? Este é o terceiro e mais importante passo em nossa jornada. Pode ser fácil e simples queimar um pedaço de papel, mas como poderíamos criar esse pedaço de papel a partir do nada, obtendo massa extra?
A resposta nos leva a uma questão fundamental da existência que intrigou a humanidade por milênios. Como o universo surgiu do nada? Graças à equação de Einstein, agora é fácil imaginar, sem a necessidade de conceber um vazio infinito e aterrorizante. Basta considerar a energia teoricamente, sabendo que cada átomo do universo pode ser convertido em energia e, ainda assim, nosso mundo não se tornará vazio, graças ao princípio de equivalência massa-energia de Einstein, que funciona em ambas as direções. Além disso, na física moderna, a massa das partículas elementares é medida em unidades de energia, pois isso é mais conveniente. No entanto, como é comum na ciência, ao resolver um problema, muitos outros surgem. Podemos entender como era o universo antes do Big Bang, mas o verdadeiro enigma está em como a energia se transformou em massa nesse cenário, e é aí que a partícula de Deus entra em cena. A partícula de Deus, ou bóson de Higgs, é assim chamada porque está implicada na criação de massa a partir da energia, evocando, de certa forma, uma sensação divina de criar algo a partir do nada. Ironicamente, nesta questão, religião e ciência se entrelaçam, pois o processo físico que transforma a energia em massa parece-se com um poder superior. Inicialmente, os físicos não queriam chamá-la de divina, mas sim de maldita, ou algo semelhante, simplesmente porque sua detecção é desafiadora. Para ilustrar o desafio, você pode fazer um exercício por conta própria. Pegue a fórmula de Einstein e calcule a quantidade de energia necessária para criar um grama de massa, lembrando-se de dividir pelo quadrado da velocidade da luz. O número resultante será surpreendentemente grande, levando você a pensar onde obter uma quantidade tão colossal de energia. Você provavelmente acabaria considerando frações de gramas, e ainda assim perceberia que, para obter a energia necessária, seria preciso atingir velocidades exorbitantes. Pois bem, parabéns, você acabou de conceber, de certa forma, o grande colisor de hadrons. Investindo bilhões de dólares e construindo aceleradores que se estendem por vários quilômetros, os cientistas conseguiram observar colisões de partículas em altas velocidades, desvendando alguns dos mistérios relacionados à transformação de energia em massa. Dessa forma, a busca pela compreensão da relação entre massa e energia nos leva a empreendimentos científicos verdadeiramente grandiosos, como o grande colisor de hadrons. No mundo intrigante das partículas subatômicas, muitas delas são tão minúsculas que rastreá-las diretamente nem sempre é possível. Sua presença frequentemente só é confirmada por meio de sinais indiretos. Uma das tarefas desafiadoras do grande colisor de hadrons e dispositivos similares era detectar essas partículas incrivelmente pequenas, cujas dimensões são difíceis de imaginar, mas podem ser calculadas no mundo quântico. Nesse emaranhado de partículas subatômicas, existe uma espécie de tabela periódica, conhecida como o modelo padrão. Assim como Mendeleev previu a existência e as propriedades de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos, os cientistas do mundo quântico previram a existência de partículas e suas interações fundamentais. Eles calcularam quais partículas deveriam existir e quais fótons deveriam mediar diferentes interações, incluindo a interação eletromagnética, responsável pela luz visível para nós. Isso também se aplica às forças fortes e fracas, além de ser a base da construção do nosso universo. Os cientistas, então, embarcaram em um experimento épico, acelerando prótons a velocidades próximas à da luz e colidindo-os entre si. Usando câmeras e detectores incrivelmente sensíveis, registraram os fragmentos resultantes das colisões e gradualmente identificaram as partículas previstas pelo modelo padrão. Mais de 60 delas foram descobertas no processo, mas o foco principal estava na busca pela tão famosa partícula de Deus. Essa partícula, com seu papel vital na obtenção de massa a partir da pura energia, ocupou um lugar único e especial no modelo padrão. Não se tratava apenas de luz, magnetismo ou fenômenos comuns. Estávamos lidando com os alicerces do próprio universo, com a transformação da energia pura em matéria. Isso representou um nível totalmente diferente na estrutura do nosso mundo. Enquanto a maioria das partículas desempenha papéis como janelas, portas e tapetes em uma casa, a partícula de Deus é o fundamento sobre o qual todo esse universo se ergue. Houve, é claro, debates e controvérsias sobre a existência dessa partícula,
pois sua confirmação teria implicações profundas para nossa compreensão do universo. A teoria de Peter Higgs, que postulava a existência de um campo que permeia todo o universo e, ao interagir com essa partícula, concede massa a outras partículas, desafiou a teoria dominante da época. No entanto, ela abriu a possibilidade fascinante de obter massa a partir de energia dentro do modelo padrão do universo. A interação das partículas subatômicas, como ensinado nos livros didáticos, é mediada por uma partícula específica, que foi batizada de bóson, em homenagem a Peter Higgs. É importante compreender que o bóson de Higgs não difere fundamentalmente dos outros bósons. Normalmente, os bósons são responsáveis por transmitir interações entre partículas, interações que são compreensíveis e lógicas para nós. No entanto, o bóson de Higgs desempenha um papel único. Ele é essencial na região responsável pela virtualmente divina missão de transformar pura energia em matéria, convertendo o vazio em algo tangível. Em 2012, como você já deve saber, o grande colisor de hadrons detectou o tão esperado bóson de Higgs. Agora percebemos que essa descoberta transcende o status de mais uma partícula elementar encontrada. Graças a essa descoberta, alcançamos um novo patamar na compreensão do universo. Ficou confirmado que todo o nosso mundo é permeado pelo campo de Higgs. As partículas, ao interagirem com esse campo, adquirem massa. Isso, por sua vez, serviu como base para tudo o que podemos tocar e experimentar. A descoberta do bóson de Higgs pode ser comparada à descoberta do átomo no início do século XX. O estudo dos átomos abriu as portas para a física quântica e levou ao desenvolvimento de tecnologias como lasers, eletrônicos e computadores. O que o estudo do bóson de Higgs ainda nos reserva é uma incógnita, mas a ideia de criar matéria a partir de energia não parece mais mágica. Agora, é uma realidade científica que podemos mais ou menos compreender. No entanto, é importante notar que o bóson de Higgs, sendo a partícula de Deus, ainda está longe de ser um fato comprovado. Sua descoberta, em conformidade com a tradição científica, gerou mais perguntas do que respostas. Uma das principais questões diz respeito à sua massa. A massa do bóson de Higgs, medida em 125 gigaelectronvolts, deixou os cientistas perplexos, pois ela não se encaixa completamente nas teorias existentes. Os defensores da teoria das supersimetrias esperavam uma massa de 115 gigaelectronvolts, enquanto os proponentes do multiverso acreditavam que nossa massa deveria ser de 140 gigaelectronvolts. O enigma da massa do bóson de Higgs permanece um desafio em aberto que os cientistas estão buscando resolver. Portanto, a questão da partícula de Deus, que se encaixaria perfeitamente em nossos modelos e explicaria os processos de conversão de energia em matéria, permanece em aberto. E o bóson de Higgs pode ser apenas uma peça desse grande quebra-cabeça cósmico. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva para nos ajudar, porque esse vídeo deu bastante trabalho para ser feito, e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.